Olá pessoal, tudo bem? A nova pesquisa Datatempo em Minas Gerais trouxe más notícias para o presidente Jair Bolsonaro, né? Mais notícias ruins do que notícias boas. Embora o presidente tenha crescido nos índices de intenção de voto, o seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também cresceu. Na pesquisa espontânea, inclusive, o ex-presidente cresceu até um pouquinho mais do que o presidente Jair Bolsonaro. E na pesquisa estimulada, embora numericamente o Bolsonaro tenha crescido um pouquinho mais, a distância mudou muito pouco, né? Ela foi de 16,3 para 14,4. E isso num período em que houve a saída do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro da disputa. Imaginava-se que Bolsonaro poderia crescer muito mais com a saída do Moro, né? O Moro tinha ali pouco mais de 6% em novembro do ano passado. E com a saída dele da disputa, isso não se reverteu em votos totalmente para o presidente Jair Bolsonaro. Os dois candidatos, né, pegaram esses votos de Moro, alguns votos também da terceira via, o que ampliou a polarização e deixou a disputa mais acirrada entre os dois, mais focada nos dois. E isso também não é hoje mais uma boa notícia para o presidente da República, né? Já foi boa notícia lá atrás, quando ele via o risco de alguém da terceira via, sobretudo Moro, tomar dele uma vaga no segundo turno, mas como a distância entre ele e essa terceira via aumentou demais, hoje não é tão interessante mais que a terceira via continue sendo esvaziada, porque isso pode gerar o risco de uma eleição ser decidida no primeiro turno. Para o presidente Jair Bolsonaro, que hoje é segundo colocado nas pesquisas, é claro que é ruim ter a chance de a eleição ser decidida em primeiro turno, né? Menos tempo para ele tentar tirar essa vantagem do presidente, hoje do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então isso também é uma notícia ruim para o presidente. Assim como é ruim a notícia de que 6 em cada 10 mineiros já estão decididos e dizem que não vão mais mudar seus votos nas próximas eleições. É claro que essa resposta, não vou mudar mais meu voto, não significa de forma taxativa que isso não pode acontecer em nenhuma hipótese, né? Acontece ao longo das eleições, ao longo da campanha, coisas que fazem com que uma definição muito clara do eleitor acabe mudando, mas dá uma ideia da solidificação dos votos, né? E esse voto é mais sólido entre os eleitores do Lula e do Bolsonaro. Os dois grupos de eleitores têm aí mais ou menos 67% de definição já clara do voto, né? O que mostra que esses eleitores da terceira via é que podem eventualmente mudar de lado ainda nas eleições. Quando a gente olha a transferência de votos, ou seja, o número de votos da terceira via que migra de um para outro num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Lula ganha muito mais votos da terceira via e do Ciro Gomes do que o Bolsonaro, né? O Lula ganha cerca de 46% desses votos e o Bolsonaro ganha aí mais ou menos, pouco mais de 20%, né? 21% aproximadamente. E isso faz com que a distância, que é de 14,4 pontos no primeiro turno, chegue perto de 20 pontos no segundo, né? A distância no segundo turno até diminuiu um pouco, ela era 23% mais ou menos em novembro e agora está pouco acima de 18%. Mas mesmo assim, é uma distância considerável, bastante grande, porque a eleição vai se aproximando e essa distância continua se mantendo aí numa casa razoavelmente alta. Essas são algumas notícias ruins para o presidente. Ele cresceu em vários setores do eleitorado, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também cresceu. Lula cresceu em praticamente todos os setores do eleitorado, com exceção de um grupo de faixa etária, ali perto de 45 a 59 anos, mais ou menos. Foi o único grupo que o Lula não cresceu, mas também diminuiu praticamente nada. E o atual presidente cresceu também em quase todas as faixas, mas perdeu votos em algumas regiões. No Vale do Mucuri, por exemplo, no Campo das Vertentes, ele também perdeu votos e principalmente no noroeste do estado. E isso explica por que ele não conseguiu crescer ainda mais nas intenções de voto. E por causa disso, como eu disse, a situação do presidente Jair Bolsonaro se torna mais complicada e mais delicada e por isso o resultado não pode ser comemorado por ele, muito pelo contrário. Ainda que ele tenha recuperado índices de popularidade e tenha deixado o pior momento do seu governo para trás, né? Setembro, outubro do ano passado, ele tinha uma avaliação negativa ainda maior do que a que ele tem hoje. Mas os índices de hoje são muito parecidos com os índices de julho do ano passado, ou seja, passou-se quase um ano inteiro e o presidente praticamente não saiu do lugar. Ele deu uma piorada, mas voltou para um lugar que é ruim, embora ainda um pouco melhor do que o de setembro e outubro. Esses são os resultados básicos e análises que dá para fazer dessa pesquisa Datatempo com índices de voto para presidente da República em Minas Gerais. Um abraço para vocês e até mais.